a gente vai tirar tudo, porque agora já vamos fazer isso. E daí, 10 dias depois, isso é gostoso tratar TH que funciona rápido, né? É verdade, né? O metabolismo deles também é acelerado para responder. Aí assim, doutor, eu tô bom, cara. Agora eu vou conseguir dar continuidade nos meus projetos, que ele era aquela pessoa inteligente para tudo, mas não concluía nada. Iniciava e parava, iniciava e Entendeu? parava. Agora tô focado e tal. Então foi um exemplo recente de alguém que usava aí mais de 10, 15 comprimidos, 48 não. 48. E era uma bagunça. E todos os colegas anteriores a mim, parece que eles foram pegando assim, transtorno bipolar, depressão, ansiedade. Não revê, né? Não revê o caso. É parte de uma verdade, que é uma mentira, e vai perpetuando aquilo, né? Até mesmo eu, assim, Alex, quando eu tô atendendo um paciente e não dá certo, às vezes eu falo assim, vamos fazer um seguinte? Você vai sair aqui da minha sala, pô, eu acho que eu sou doido nessa hora. Entra de novo. Você vai entrar de novo, vou te cumprimentar como se eu nunca tivesse te conhecido. Porque alguma coisa na história eu não perguntei e o nosso convívio está fazendo passar batido. Então vamos fingir que nós não nos conhecemos. Você me perdoa, eu vou ter que fazer uma consulta do zero com você. Certo, doutor? Certo, por favor, sai da minha sala. Perfeito. Aí volta de cumprimento. Vem uma coisa que ele deixou de falar ou você deixou de perguntar. Doutor, na verdade tem um negócio que eu nunca te contei. Então, assim, a história, o diagnóstico, a história de vida, ou o que anda fazendo de errado não conta. Muitas vezes. Muda tudo. Eu sempre disse para o Alex, o paciente mente. Não porque ele quer mentir. É porque ele simplesmente acha, mas eu não sabia que tinha que dizer isso. Isso eu não achava que tinha que Eu não ser achei que isso. isso fosse importante. Que fosse importante. Não é maldade. Então, se a gente não tiver aquela coisa de perguntando devagarzinho, focando muito, muito detalhe, se perde. Teve um caso muito... Assim, uma mulher que eu cuidava há mais de um ano não melhorava as crises de pânico dela. E tinha um rapport legal, uma conexão. Até que chegou um dia, eu nem pedi para fazer isso aí. Ela assim, doutor, tem um negócio que faz um ano que eu não conto para você. E eu preciso te contar. E eu falei, tá bom? Fale. O que é? Dela desabafou que ela tinha pego uma doença, um HIV, e ninguém da cidade sabia, e ela pegou e ficar com aquilo. Alex, ela contou aquilo pra mim. Ela assim, vazava dela aquela tensão, aquela angústia, foi libertador pra ela, né? Demais. Em um mês ela não teve mais crise de pânico. Que era um medo dela. Tirei o remédio dela, nunca mais procurou, deve estar bem. Então, quem está fazendo tratamento, confie no seu terapeuta, confie no seu médico. Que muitas vezes não é o que entra pela sua boca, é o que sai dela. Isso alivia a alma, libera a tensão no corpo, na mente e, por vezes, cura. Você falou um negócio maravilhoso que eu acho que é Mateus, na Bíblia. Que fala alguma coisa parecida, que o que entra na boca a gente sabe exatamente e sabe até por onde sai. Sim, Paulo em Romanos falava. O que sai, é Paulo? Isso, na carta de Romanos. O que sai, aí é outra história. Jesus falou isso também, Mateus. O que sai é o que realmente pode determinar muita coisa. Tem um versículo que diz assim, confesseis vossas causas uns aos outros para serem curados. Exatamente. Então, quem acha que psicoterapia não está na Bíblia, tá. Confessar minha situação pro Alex, porque isso gera um movimento de caos para cosmo, né? De desordem para a ordem. Exatamente. E por vezes cura. E esse olhar, né, de não julgamento, né? A gente tem um discurso nosso que a gente fala, a gente nunca quis ser juiz. É verdade. Porque a gente não está aqui para julgar você. E isso já dá um relaxamento muito grande para esse paciente. Né? E o nosso papel ali não é julgar nada, é acolher e trabalhar. Que vier, né? Tem até um ditado que fala, será que isso que eu faço está errado? A partir do momento que você não teve ressaca moral no dia seguinte, segue o seu caminho, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um pouco disso. E quando a gente tem mais médicos como você, como Ana, e terapeutas que possam ajudar, é libertador. A gente vai tirando vários sintomas, né? Uma coisa que eu vi muito no teu canal, a questão dos efeitos negativos para o cérebro, né? O que é, e eu concordo totalmente, essa tendência que o cérebro tem de fixar sempre coisas ruins e muita dificuldade em fixar as coisas boas, ou
trazer os hábitos bons? Olha, tem até uma coisa de cursinho, tá? Às vezes eu crio vamos lá. Às vezes eu crio uns macetes, assim, para decorar as coisas. O tratamento que vai, a vida que vai, ou ela vai para frente ou ela vai para trás, e o cérebro, ele meio que ele é condicionado ao movimento que você dá. Meu nome significa treinador de cavalos, Felipe. Jura? Felipe, treinador de cavalos? Gente, eu ando de cavalo. E você anda de cavalo? Bem pouco, mas assim... Mas treinador. Treinador. Uma vez eu tava lendo, filosofia até, aquela metáfora da biga, conduzida por um cavalo branco e um preto que Platão usa. Uhum. Que é mais ou menos o nosso temperamento e o nosso caráter. Uhum. Que se eles não estiverem alinhados, a tua vida, ela desgoverna. Porque se você for escrava, sujeita totalmente ao seu temperamento, ele vai puxar para um lado, talvez teu caráter vai ser arrastado por ele, ou o oposto. Alguém que é muito moralizado, ele pode ser reprimido, em vez de conseguir achar um equilíbrio entre o jeito da pessoa e os valores que conduzem essa pessoa. Porque eu tinha visto assim, poxa vida, nosso nome tem muito sobrenome, mas o que tem a ver com o cavalo? O dia que eu vi isso, eu falei assim, então tá bom. Eu preciso aprender como treinar primeiro o meu temperamento e crescer no meu caráter de uma forma que não me reprima, não me constranja, não me afaste da minha identidade, para que eu avance e possa ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Então, muito no consultório é isso, ajudar a pessoa a entender o que é dela, o que colocaram nela e o que tira dela a visão clara da direção para a vida dela. E é o que muitas vezes faz a pessoa ficar presa num remédio. Porque vai. Letra V, A, I. É um acróstico. Letra V, A, I. Vai, tá. Vai. V, A, I. E vai para trás, vai para frente, sabe? Tá. Muitas pessoas são escravas da vontade. O primeiro V é vai. Vontade. Vontade. Tá. Eu não tenho vontade de ir no terapeuta, eu não tenho vontade de cuidar da minha saúde. Vai sem vontade. Eu não tenho vontade de fazer exercício físico. Eu não tenho vontade disso. Então, muitas pessoas, elas têm esse comportamento imaturo, para não dizer infantil, mas acabei de dizer, né? Mas Não gosto, não quero. Eu não vou lá no médico, não, no terapeuta, como se isso fosse sinal de força, principalmente em homens, né? Eu sou forte, eu vou negar e tal. Aí, na realidade, é um baita sinal de imprudência. Só que daí não é uma questão assim, vou ficar aqui. Quando você não vai para frente, inevitavelmente, você vai num sentido oposto e arrasta os seus para o buraco. Um homem ansioso, por exemplo, irritado, intempestivo, inseguro, explosivo, agressivo, não traz sensação de segurança, de proteção, de provisão, de direcionamento, de limites para sua família. Então ele meio que adoece todo mundo. A mãe também. Com certeza. Só que se o seu cérebro ele entrar no A, que quando você não tem vontade e não faz, começa a vir as compensações. O A da palavra vai é o A de alienação. Alienação é de você negar, fingir, distrair a dor que você sente. E muitas pessoas não tratam, elas se alienam na medicação. Então, por que o remédio faz tão mal? Porque ele está sendo usado para o fim errado. O problema não é os pães lã da vida. Tá? É como você usa isso. E por vezes eu escuto assim, Alex, de paciente, doutor, me dá um remédio para me desligar. Que eu quero acordar e não lembrar de nada. Às vezes a mulher... Fuga pela realidade. É uma fuga. Com certeza. A mulher assim, doutor, não consigo dormir. Eu falei, mas conta um pouco, quem que dorme do seu lado que você não consegue dormir? Aí vai ver brigas conjugais, aquela coisa terrível e tal. Ela tá tomando uma medicação para esquecer, sedar, alienar do ogro que está sentado lá dela, né? Do Golias ali que está perturbando. E que vai acabar o efeito e vai querer dobrar a dose. Exato. Porque não está resolvendo. Não resolve. Não resolve. Tá? Então, muitas das pessoas, elas acabam tomando cada vez mais medicação porque elas não têm vontade de achar a real causa, ficam escravos dessa vontade de mudar o jeito de viver. Eu nasci assim, eu cresci assim. Síndrome de Gabriela. Entendeu? Aí chega na frente de um médico,
às vezes, coagindo quase o profissional, me dá a receita do meu remédio. Exatamente. Preciso dessa receita. Aí você pega num sistema público, onde os coitados nossos colegas, né, Ana, tem que atender 50 consultas psiquiátricas na parte da manhã. Meu Deus do céu. Não existe. Eu demoro para fazer minhas consultas também.